Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1, verso de número 8. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu estava dizendo, o pastor Tiago me ligou hoje à tarde, eu estava dizendo que esperava a volta de Jesus hoje, mas não esperava estar aqui. Mas como Deus é incrível, Deus é bom em tudo que faz. Capítulo 1, e verso 8 diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Capítulo 2, verso 1 diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falava. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, sob o céu. Pode tomar assento. Irmãos, nós queremos falar hoje sobre o transbordar de um avivamento. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos e a gente vê a narrativa de Lucas falando sobre esse evento que nós acabamos de ler, tanto do capítulo 1, verso 8, como do capítulo 2, verso 1, nós precisamos analisarmos o contexto dessa igreja. Essa igreja que está se iniciando, essa igreja que está começando, né? E a gente valoriza muito a extensão e a expansão das coisas, mas nem sempre a gente para avaliar como a origem daquilo que se expandiu, né? E é necessário que a gente olhe para como essa igreja começou. É incrível porque quando a gente olha para esses quase 120 irmãos, ou esses 120 irmãos que estão reunidos nesse cenáculo, esperando por esse derramar, por esse avivamento, pela profecia de Joel 2:28, quando a gente olha para essa igreja nascente, nós vemos que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente conhece ao longo do tempo, dos séculos, dos anos, do conhecimento histórico, geográfico e do conhecimento que nós temos a respeito da igreja, e nós precisamos viajar no tempo e nós inserirmos na realidade, no contexto daquele dia. Porque se você, eu, nós estivéssemos nos dias dos discípulos, se nós estivéssemos experimentando a mesma perseguição, os mesmos enfrentamentos, se nós olhássemos para a situação em que estávamos, porque nós estamos aqui fazendo parte daquele contexto, nós iríamos olhar para aquilo e ver assim: não, isso não vai funcionar, essa igreja não vai nascer, essa igreja não vai acontecer, porque na verdade eles nem uma casa para congregar eles tinham. Era uma igreja que aos olhos humanos tinha tudo para dar errado, porque o líder principal havia morrido, a ressurreição era uma incógnita. Uns acreditavam, nem os discípulos acreditavam na ressurreição de Jesus, por mais que Jesus havia dito, profetizado que ele haveria de ressuscitar. Os discípulos estão voltando, os discípulos estão voltando para a sua cidade de origem, para a sua profissão. Os discípulos, eles estão cabisbaixo, melancólicos, assustados, amedrontados. Eles estão olhando assim, dizendo: será que vai acontecer? Se você ler o retrato do capítulo 24, verso 13 de Lucas, você vai ver os discípulos que estão voltando para a cidade de Emaús, que na verdade era uma aldeia, e eles estão dizendo assim: nós esperávamos, quem esperava não espera mais.
Nós esperávamos que fosse ele o Messias, o remidor de Israel, mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu ainda. E quando a gente olha para isso, a gente vai dizer assim: cara, não tem como isso acontecer. É insignificante. Uma igreja que aparentemente é insignificante. É incrível, porque a igreja, ela tem essa capacidade de surgir do nada. A igreja, ela não abre porque tem bastante dinheiro para começar uma igreja. A igreja não começa porque existe simplesmente uma visão estratégica para estabelecer uma igreja, para iniciar uma igreja, para que ali exista um agrupamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas que vão se reunir, congregar e adorar Jesus naquele lugar. Você pode fazer todos os cálculos, e se você não tiver um propósito, não tiver uma chamada sobre aquele lugar, tem tudo para dar errado. Porque não se trata de recurso, não se trata de condição, não se trata de pessoas, se trata se Deus está ou se Deus não está naquele lugar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que é muito incrível isso. Porque nós vemos esses irmãos, eles estão no mesmo lugar, reunidos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquele lugar. O Espírito Santo se derrama sobre aquele lugar. Lucas, eu acho muito incrível porque Lucas, ele tem uma frase no Evangelho, porque nós sabemos que Lucas e Atos dos Apóstolos são o mesmo livro, ou a continuidade. E nós vemos que Lucas, ele fala, quando ele escreve a Teófilo, o ponto de partida de Lucas é aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O foco primordial, o foco principal em fundamentar, em aconselhar, em discipular o Teófilo era aquilo que Jesus havia feito, ou seja, a cruz de Cristo. E Lucas, ele vai trazer informações para Teófilo a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer. Mas é interessante porque assim, Lucas 24 e 49, Jesus, ele faz a promessa do Espírito Santo para a igreja. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus, ele dando continuidade. E só que Jesus não está dando só a continuidade. Porque se nós analisarmos o ministério de Jesus, tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus, a tempestade, os milagres, a cura, a ressurreição, restauração de pessoas, tudo era uma forma de ensinamento para os seus discípulos. E nós vemos que isso, Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus, ele estava fundamentando os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus sabia que muito em breve ele haveria de cumprir o seu ministério terreno e ele haveria de ir para o Pai. É por isso que Jesus vai dizer aos discípulos: vocês não saiam de Jerusalém, vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre vocês. O derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2 era uma prova contundente que Jesus não estava mais morto. João 14, 17, Jesus dizia: eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, para que fique com vocês para sempre. E eles estão nessa expectativa desse avivamento, e eles estão na expectativa desse derramado Espírito Santo. O que eu acho mais incrível nesse texto é porque esse derramar, ele vai provocar uma reação na vida daqueles homens. Esse avivamento, ele vai mudar completamente a história de uma igreja que está se iniciando. Uma igreja que não tem forma, uma igreja que tudo é uma incógnita, uma igreja que tudo é uma possibilidade, talvez dê certo, talvez não dê certo. Uma igreja insegura, os discípulos inseguros, mas quando o Espírito vem, uma igreja nasce. E quando esse Espírito é derramado sobre essa igreja, nós vemos que os apóstolos que estavam amedrontados, os apóstolos que estavam trancafiados, os apóstolos que estavam cabisbaixo, melancólico, frustrado, agora eles assumem
uma posição, eles assumem um lugar. Essa promessa do Espírito Santo, Jesus vai dizer que essa promessa do Espírito Santo, Pedro vai dizer que ela não é uma exclusividade de uma geração. Sabe, é nós olharmos para o passado e nós pensarmos que não, Jesus fechou o monopólio com a igreja primitiva. Olharmos para o passado e observarmos e dissermos assim, não, isso foi uma coisa que aconteceu no passado. Isso é uma coisa que não vai se repetir, isso é uma coisa que não vai acontecer. Isso foi uma coisa corriqueira, isso foi uma experiência individual, não. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que essa promessa de um avivamento, essa promessa de um derramado Espírito Santo, não era só para a geração de Pedro, não era só para a igreja primitiva, não era só para os irmãos daquela época. Olha o que Pedro vai dizer, que a promessa é para a primeira geração, mas a promessa também é para vós, para aqueles que estão hoje e para todos quantos Jesus ainda chamar. Então, nós não podemos olharmos para o passado como se aquilo fosse um fato isolado. Sabe, nós muitas das vezes olhamos para as pessoas e admiramos as histórias das pessoas, e não está errado nisso. Não está errado você admirar. Mas muitas das vezes parece que nós estamos nos excluindo da possibilidade de nós vivermos algo parecido, algo igual, ou talvez maior do que outras pessoas viveram. O próprio Jesus disse aos discípulos que eles viveriam coisas maiores do que Jesus fez. Mas nós nos isolamos. Eu acho incrível porque esse avivamento de Atos 2 e versículo 1, se essa igreja está amedrontada, se essa igreja está paralisada, o que nós vemos em Atos, nós vemos essa experiência dos discípulos, mas essa igreja agora, ela sai do lugar aonde ela está, ela sai do seu confinamento, ela sai do seu lugar de restrição, e ela passa, olha, é incrível isso, porque essa igreja agora, mesmo essa igreja não tendo possibilidade, mesmo essa igreja não tendo condição, mesmo essa igreja sem recurso, mesmo esses homens sendo homens rudes, eles vão sair do lugar que eles estão e eles vão promover algo que vai marcar a história de uma igreja. Sabe, se de fato o avivamento de Deus está na minha vida, como eu não vou produzir fruto? Porque se o avivamento é a vida de Deus, se os discípulos recebem a vida de Deus, e a vida de Deus está nos discípulos, como que você consegue conter a vida de Deus em você? Porque esse avivamento que eu recebo, ele precisa me levar para algum lugar. Ele consegue porque o avivamento é um transbordar. Se uma igreja está cheia, se entende automaticamente que essa igreja está transbordando. E esse transbordar não é só um transbordar geográfico. Esse transbordar não é só um transbordar local ou só um ajuntamento de pessoas em um tempo restrito. Esse transbordar não depende só de um lugar ou só de uma comunhão, de uma membresia. Então eu posso, através desse avivamento, eu venho para cá, ou eu venho para um lugar, ou eu estou na intimidade com Deus, e eu recebo algo de Deus, a ponto de encher a minha vida, e esse encher de Deus na minha vida, vai fazer com que eu transborde. Isso vai causar um efeito nas pessoas que estão em minha volta. As pessoas que estão na minha volta irão receber aquilo que eu recebi. As
pessoas que estão em minha volta, na minha convivência, no meu ciclo de convivência, serão alcançados por aquilo que eu recebi do avivamento, ou recebi do Senhor, ou recebi da minha comunhão, ou recebi da minha intimidade. É incrível porque essa igreja, esse avivamento, ele rompe com todas as fronteiras. Não existe nenhum impedimento, não existe nenhum obstáculo, não existe nenhuma barreira que consiga conter aquilo que Deus está fazendo através de pessoas. E esses irmãos que estão transbordando, por onde eles vão, eles começam a contagiar outras pessoas. A igreja de Atos, a história de Atos é muito incrível por esses detalhes. Porque essa igreja, aonde ele chega, eles trazem um efeito sobre o lugar. Qualquer lugar vira uma igreja, qualquer lugar vira púlpito, não importa. Não precisa de um lugar físico, pode ser na beira da praia, pode ser dentro de um barco, pode ser na casa da irmã, pode ser na casa do irmão, pode ser na casa de qualquer pessoa, não importa onde eles chegam, eles marcam o território. Uma igreja que por onde eles passam, eles estão impactando. Eu acho muito incrível porque quando a igreja começa, as pessoas começam a levantar questão sobre a igreja. É de Deus, não é de Deus, é do diabo, não é do diabo. Quem é essas pessoas? São homens rudes e tal. E aí de repente levanta Gamaliel. Por quê? Naquela época era muito normal levantar um grupo de pessoas e se rebeliar contra Roma. Era muito normal naquela época levantar um grupo de pessoas e querer implantar um líder, um Messias. Jesus não era exclusividade como Messias. Havia outros que se denominaram Messias. E aquela obra que começou a ser tão expansiva, automaticamente começou a enfrentar as oposições. E agora Gamaliel vai levantar e vai dizer assim: vocês precisam tomar cuidado. Porque se essa obra for de homem, ela tem dia e hora para terminar. Mas se essa obra for de Deus, não existe ninguém que possa segurar ou que possa deter. Quando nós olhamos para João 3:8, a gente entende que o vento, ele é livre. O vento, ele é soberano. O vento sopra onde quer. Ninguém consegue segurar a força do vento. Ninguém consegue segurar a força de um avivamento. Ninguém consegue segurar uma igreja com um coração queimando, com uma vida cheia de Deus. Eu acho incrível porque essa igreja, aonde ela chega, ela se estabelece. Essa igreja, onde ela chega, ela frutifica. Essa igreja, onde ela chega, ela dá fruto. Irmãos, é uma coisa comum. É uma coisa muito comum estar em Deus e dar fruto. Incomum é você dizer que está em Deus e você não dá fruto. Porque toda árvore ou todo galho que está ligado na videira, Jesus vai dizer: esse dá fruto. E quem não está, não dá fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou em Deus, não existe esterilidade. Eu não posso, não existe como eu não produzir, eu não dar fruto, eu não estar no lugar em Deus, eu não estar gerando algo em Deus. Por quê? Porque eu sou de Deus, eu estou em Deus. Se eu tenho esse avivamento na minha vida, essa vida de Deus na minha vida, essa graça de Deus na minha vida, como filho de Deus, não existe como eu não ser frutífero no seu reino. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, nos meus primeiros dias aqui,
Aí eu fiquei aí meio por trás, perdido, né, moça? Aí eu fui me achando, aí eu falei pro Sutil: ô Sutil, coloca aí, cara, pra cuidar dos carros. Me deram um radinho. Os irmãos chegavam, era uma escuridão, um breu aqui, me colocava ali perto do riozinho, frio danado. E eu ali cuidando dos carros. Cara, estava dando meu fruto ali. Sabe, não importa onde eu esteja, não importa onde eu vou, não importa em que lugar eu estou, é na diaconia, é no evangelismo, é na missão, é no pão da madrugada, dando pão para as pessoas de rua, não importa onde eu esteja, eu fui chamado para dar fruto. Nem sempre aquilo que nós fazemos temporariamente é o nosso chamado. Mas enquanto você não encontra o teu chamado, irmão, vai dando fruto aonde você está. Todas as vezes que Deus procurou por alguém, Ele estava dando fruto em alguma coisa. Toda vez que Deus procurou por alguém, Ele estava ocupado, Ele estava envolvido em coisa. Então, meu amigo, se você está ocioso, está desocupado, não encontrou o teu lugar, faça alguma coisa e Deus vai te onde você está. Nós fomos chamados por Deus para ser salvos por primeiro lugar, para sermos salvos. Sim, o sangue derramado para nos darmos a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Mas nós, como diz o apóstolo Filipenses 3:12, que nós, ele diz: mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui por Cristo Jesus. Paulo declarou que nós devemos alcançar para o que nós fomos alcançados. Ou seja, primeiro nós somos salvos, somos resgatados, somos redimidos, e depois nós começamos a alcançar aqueles que não foram ainda alcançados. Ou seja, nós experimentamos algo, tivemos as nossas experiências com Deus, experimentamos um avivamento, a graça de Jesus amada sobre a nossa casa. Automaticamente, quando nós assim fazemos, irmãos, nós passamos a produzir, nós passamos a frutificar, nós passamos a resgatar, nós passamos a alcançar, nós passamos a estabelecer, nós passamos a romper. Recebi o avivamento, irmão. Que avivamento é esse que não tira você do lugar? Eu recebi o avivamento, não tem mudança de vida. Nada muda na vida da pessoa, nada muda na casa da pessoa. Eu estou cheio de Deus, mas e aí? Se eu recebi, se eu estou cheio de Deus, irmão, tem que acontecer alguma coisa. Estou cheio do avivamento, mas cadê? A pastora pregou aqui sobre os resultados do avivamento. Se eu recebo o avivamento, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio de Deus, irmão, alguém precisa ser alcançado com esse avivamento que você recebeu. Atos 1:8 diz que os discípulos, eles foram chamados, receberam um avivamento. Agora eles eram testemunhas e reprodutores de um avivamento. Eles experimentaram. Testemunha é uma pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu, ouviu e presenciou. Os discípulos, eles tinham visto, eles tinham ouvido e eles tinham presenciado tudo que Jesus havia feito. Qual era o resultado de eu ver, de eu sentir, de eu presenciar? É automaticamente eu reproduzir aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, aquilo que eu presenciei. Sim. Por quê? Porque ninguém chama, cadê os advogados? Ninguém chama uma pessoa que não viu, que não presenciou, para testemunhar um fato que ela não
tivesse convicção desse fato. E esses discípulos, eles foram marcados por Jesus. O testemunho desses discípulos era fidedigno. O testemunho dos discípulos, eles eram verdadeiros. As pessoas olhavam para os discípulos e olhavam para os discípulos e diziam: esses caras andaram com Jesus, esses caras viram Jesus, esses caras têm algo sobrenatural, esses caras têm algo na vida deles que vai mudar a minha vida. Eles passaram a reproduzir aquilo. Imagine que eles viram Jesus dando vida para pessoas que já tinham morrido. Eles viram Jesus trazer a ressurreição sobre os mortos. Mas o que mais é interessante não é os milagres que Jesus fez em cura, em milagre, mas é o milagre que Jesus fez na vida dos discípulos. Porque testemunhar não se trata de uma pregação. Testemunhar não se trata de um sermão. Testemunhar se trata de uma vida, se trata de uma experiência, se trata de alguém que teve a sua vida alcançada e transformada pelo avivamento. Os discípulos, eles experimentaram algo incrível. Eles experimentaram algo que era incontrolável. Eles receberam algo que não tinha como a vida deles continuar da mesma maneira e do mesmo jeito que estavam. Eles decidiram que eles não podiam ser o fim, mas eles eram simplesmente o meio pelo qual esse avivamento iria passar para alcançar as nações. Nós, como igreja, nós não fomos chamados para ser um fim. Eu até brinco com o Jefinho de vez em quando, dizendo que ele é um mar morto, que ele recebe e não transmite nada para ninguém. Ele recebe as revelações e não passa nada. Essa igreja, ela decidiu que eles iriam ser o meio pelo qual Deus iria agir. Essa igreja seria o meio pelo qual Deus iria trabalhar. Essa igreja iria canalizar a bênção, o avivamento, a graça, a misericórdia, o amor, o recurso, a condição, a possibilidade, a salvação para as nações. O que Deus está fazendo em nós não pode parar em nós. O derramar de Deus, nós não podemos ser uma cacimba, como o pastor disse aqui. Nós não podemos simplesmente sermos um reservatório de algo, de água que não traga vida, que não sirva de alimento, que não sirva de refrigério para outras pessoas. Eu não acredito num avivamento que não tenha renúncia. Eu não acredito num avivamento onde as pessoas não conseguem colocar a mão na carteira e fazer nada por ninguém. Porque o que o avivamento promove? O avivamento promove uma igreja louca. Uma igreja absurdamente louca, explosiva. O que, irmão, é a beira da loucura. Porque a Bíblia diz que eles davam tudo, tiravam tudo que tinha e colocavam aos pés dos apóstolos. Essa igreja, ela não estava preocupada com nada. A única preocupação dessa igreja era ser um canal, era ser uma ponte, era ser um meio, era ser uma forma de alcançar as pessoas. Qual foi a última vez que você perdeu pelo menos 1 hora de sono, pensando que pelo menos você precisava levantar para orar pela madrugada? Qual foi a última vez que você sentiu a necessidade, que você precisava tirar pelo menos um dia para ler a tua Bíblia? Qual foi um dia? Porque, irmão, se nós como igreja, nós não experimentamos o básico, imagine, irmão, o que será das pessoas.
É aquele teatro que é feito quando coloca uma noiva dormente na frente do altar e as pessoas passam por ali dizendo: acorda, igreja, acorda. As pessoas estão olhando para nós como aquele homem na porta do tanque, ou melhor, na porta do templo. Estão dizendo para nós: ei, estendendo as mãos. E Pedro vai dizer: não, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos algo que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua casa, pode mudar o teu casamento, pode mudar a história da tua família. Caio Fábio fala que a igreja hoje não tem prata, não tem ouro, que a igreja hoje tem prata e tem ouro, mas os paralíticos continuam paralíticos. O nosso testemunho é capaz de inocentar os réus, os culpados, os transgressores, o mais vil pecador. O testemunho que nós pregamos é capaz de tirar as pessoas que estão indo para o inferno e levá-las para o céu. O testemunho de uma igreja avivada, ela tem a capacidade de mudar a história dos gadarenos da cidade de Foz do Iguaçu. O testemunho de uma igreja avivada, ela tem a capacidade de entrar dentro da casa. É aquela menina que foi transportada para a casa de Naamã, um homem leproso, cheio de divisa, um homem que tinha muito recurso, muita condição, mas o testemunho de uma menina dentro da casa do general mudou a sua condição, mudou a possibilidade, trouxe esperança para aquela casa. Amanhã você vai transbordar em algum lugar, irmão. Amanhã você vai transbordar no teu trabalho. Amanhã você vai transbordar com aquela menina da faculdade. Amanhã você vai transbordar aonde você for. Quando você colocar os teus pés naquele ambiente, naquele lugar, e abrir a tua boca, as pessoas vão ver que existe algo sobrenatural dentro de você. Um dia, eu estou trabalhando na casa de uma pessoa. E aí eu estou indo ali por vários meses, trabalhando. E essa pessoa é uma pessoa que tinha uma certa condição boa, abastarda. Mas aquela mulher havia se entregado num quadro de depressão terrível. E ela tinha 2 filhos com síndrome de Down. E todo dia eu olhava para aquela casa, porque eu precisava passar por dentro daquela casa, para eu poder fazer o serviço. E eu olhava para aquela casa, para aquela condição, e aquilo me incomodava muito. Era sujeira por todo lugar da casa, uma sujeira interminável. Eu falei: meu Deus, como é que pode uma pessoa morar dentro, parece um chiqueiro? Como é que pode uma pessoa viver no meio do chiqueiro, né? E passou os dias, meu coração começou. Um dia eu cheguei para ela e falei para ela assim: a senhora não aceita uma oração? Todos os dias eu chegava naquela casa daquela mulher, aquele dia ela me deu uma Bíblia. Eu comecei a ler o Salmo 91 dentro daquela casa. Comecei a ler, eu com uma pressa, tanta coisa para fazer, serviço para fazer. Chegava lá, eu gastava uns 15, 20 minutos orando com aquela casa, orando com aquela mulher, dizendo: Deus, faça algo sobrenatural nessa casa, muda a história dessa casa. Eu não sei o que Deus fez. Eu não tenho testemunho para dizer se Deus restaurou ou não restaurou. A questão não é se Deus restaurou ou se Deus não restaurou. A questão é o que nós estamos fazendo. Nem todos serão salvos, nem todos serão curados, nem todos os mortos ressuscitarão, nem todas as pessoas serão alcançadas, mas nós temos uma missão, e a nossa missão é levar vida para os moribundos. O rio de Deus precisa continuar jorrando. Nós não podemos segurar esse rio. Para esse rio chegar até aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: deu trabalho para muita gente.
O evangelho que nós recebemos de graça custou a vida de muitas pessoas. Para esse avivamento, para esse evangelho chegar aonde nós estamos, como nós estamos, na condição que nós estamos, muita gente deu a vida. Olha para os crentes primitivos, a música que foi cantada daqui a pouco. Olha de irmãos que não tinham condição, que não tinham possibilidade, mas que se doaram, que se ofereceram, se queimaram, se ofertaram, deram tudo que tinha, para que nós hoje fôssemos alcançados pelo evangelho. Não, esse rio não pode ficar preso. Nós não estamos aqui para sermos uma barreira. Nós não estamos aqui para que nós sejamos um atrapalho para aquilo que Deus quer fazer. Esse avivamento incrível, porque ele começou de uma forma tão simples. Esse evangelho começou de uma forma tão insignificante. Esse evangelho começou numa manjedoura. Esse evangelho começou com 12 homens rudes. Esse evangelho começou na casa da irmã Maria. Esse evangelho começou com pessoas que não tinham carro, alguns barcos, outros a pé, outros a cavalo. Esse evangelho começou de uma forma irrisória, sem recursos, sem nenhuma condição. Mas esse evangelho, ele atravessou as fronteiras das nações. Sabe, irmão, a questão não é como começa, a questão é como termina. Você está dizendo, apontando para o lugar, olha como começou. Hoje, sabe que a gente olha para o Brasil, nós vemos uma igreja como a nossa, luzes, carpete, aqui, cadeiras estofadas, som. Mas a gente não para pensar, não chega no Senhor e diga, como começou, pastor? Como que iniciou? A gente só valoriza a história daquilo que a gente conhece. Sabe, a gente não para pensar como começou. O avivamento que começou na manjedoura, ele alcançou os confins da terra. Olha o que a Bíblia diz. Esse avivamento, antes de Deus enviar as nações, a igreja às nações, primeiro, Deus enviará o Espírito Santo para a igreja. Porque só uma igreja que tem o Espírito Santo terá condições de matar a sede das pessoas sedentas e famintas, dos miseráveis que estão morrendo à beira do inferno. Esse avivamento, só o fogo, só a graça, só Jesus pode mudar a história das pessoas. Uma igreja nascente, uma igreja sem história que fez história, uma igreja sem começo que expandiu as suas fronteiras e as suas portas. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Muitas pessoas estão aqui. Quem sabe, eu disse para o pastor, quem sabe você está na condição daquele homem que estava há 38 anos na beira do tanque, vendo outras pessoas sendo avivadas, recebendo, sendo ativadas, alcançando, e você paralisado. Aquela mensagem que o Senhor pregou, e eu estava dizendo para o pastor isso, que quando o avivamento vir, ou quando o avivamento vem, pessoas que estão mortas, Ezequiel 37, passarão a receber vida. E pessoas passando a receber vida, eles irão encontrar o seu propósito. Sim, pessoas que estão sem sentido, a vida não tem sentido, mas quando o avivamento vir para essas pessoas, haverá vida no corpo. Não haverá vida só na cabeça, haverá vida no corpo. E esse corpo vai começar a movimentar, esse corpo vai começar a correr, esse corpo vai começar a andar, esse corpo vai começar a pregar. Eu não vou mais adiante. Se coloque em pé, por gentileza. Esse avivamento, tudo que nós precisamos é de um avivamento para a nossa vida, para a nossa casa. O avivamento vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa. O avivamento vai mudar a sua realidade.
O avivamento vai mudar a tua história. O avivamento vai mudar você. O avivamento vai mudar o teu marido. O avivamento vai mudar o teu ministério. O avivamento vai incendiar o teu coração. O avivamento vai incendiar você. Aonde está você nessa noite, que quer receber esse avivamento? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Estamos aqui diante de ti, Senhor. Tudo que nós precisamos é da tua vida na nossa vida. Tudo que nós precisamos é de ti, Senhor. Nós não precisamos de mais nada se nós tivermos a tua presença. Se nós tivermos o teu derramar sobre nós, ninguém vai nos segurar, ninguém vai nos deter, Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer como contra uma igreja que tem o avivamento. Não vai faltar recurso, não vai faltar condição, não vai faltar possibilidade, não vai faltar nada. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono do recurso, o Senhor é o dono da condição, o Senhor é o dono da possibilidade. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Arranca a nossa vida desse estado, Senhor. Nós queremos uma reação, nós queremos uma ação, nós queremos sair desse lugar, Senhor. Queremos a tua vontade, queremos o teu querer. Sim, é isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Sim, meu irmão, mantenha suas mãos levantadas aos céus. Clamamos a ti, Espírito. Sopra sobre nós, Espírito. Tu és a... Eita, sim. Oh, meu Deus. Tem alguém sentindo isso essa noite? Sopra sobre nós, Espírito. Ó sossego, ouçam a voz do Senhor. Roquei, mandei, galabachuri, andarabassuria. Sim. Devolve-nos as lágrimas, Senhor. Reaviva a tua igreja de novo. Nós te pedimos essa noite, Senhor. Te pedimos pelas crianças, que o Senhor comece a batizar crianças com o teu Espírito, no quarto delas, na casa delas. Que as televisões na sala sejam desligadas e louvores sejam ligados, Senhor. Declaramos sobre os jovens, os adolescentes, declaramos sobre os líderes um reavivamento. Que essa chama comece a queimar de novo, começando em meu coração, começando pelos Josués, começando pelos Calebes, começando pelos Moisés. Oh, que a sarça comece a queimar. Que essa... Eita, tem alguém entendendo essa noite? Que a sarça volte a queimar. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite, irmãos. Que a sarça volte a queimar. Que a sarça volte a queimar. Que o rio volte a correr. Todo impedimento caia por terra agora. Toda intenção de Satanás caia por terra agora. Oh, libera sobre nós os teus rios, Senhor. Oriamanda labachoca andarabada labastérias. Libere uma palavra de adoração. Libere um aleluia. Libere um glória a Deus. Libere uma língua estranha. Não se apresse a sair daqui ao ambiente de glória. Sim, estamos falando de avivamento, Senhor. Existe gente já sem vida,
mais morte. Ouça a palavra de Deus. Recue. Recue. Adore a Ele. Adore a Ele. Sim. 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 Senhor, nós oramos pelas famílias. Irmão, comece a orar pelas famílias. É impossível ter uma igreja forte com família fracassada. Oramos pelas mulheres, mulheres sábias. Oramos por homens sacerdotes. Oramos, Senhor, oramos. Começa o avivamento nas casas. Levanta os homens para orar de madrugada pelos seus filhos. Oh meu Deus, que os céus digam sim agora. Oh, me ajude a orar aí agora. Esse espírito de morte, recue agora. Espírito de morte, ouça a voz do espírito de vida. Recue. Espírito de depressão, seja curada agora, mulher. Medo, pânico. O rio de Deus está correndo, irmão. Por favor, não fica me olhando não. Olha para Ele. Olha para Ele. Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa como profeta essa noite. Estou todo arrepiado com o que eu vou dizer aqui agora. Nós já vivemos dias aqui incríveis. Dias de eu estar pregando no meio da mensagem, as pessoas saírem correndo para vir receber Jesus. Já vivemos cultos que era meia-noite e ninguém saía daqui. Já vivemos recepção de revisão de vidas e 50 pessoas aceitarem Jesus. Já vivemos dias incríveis, mas deixa eu lhe dizer, depois dessa pandemia, vem um tempo sem precedentes. Você precisa acreditar no que eu estou dizendo. Deus reservou algo sobrenatural, um mover sobrenatural. Por isso tantos obstáculos têm se levantado. Demônio. Por isso Satanás tem tentado cirandar a igreja. Porque ele não sabe, mas ele pressente o que os céus vão se manifestar. Por isso nós damos uma ordem a todo principado, toda potestade, nas regiões celestiais. Sejam liberados anjos de Deus para guerrear essa guerra. Sim. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aqui. Bendito é o nome dele. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, está dizendo, estou sentindo um negócio aqui, pastor. Não sei o que é. É Ele está tocando a sua vida essa noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer perdoar os seus pecados. Ai, pastor, eu já tenho religião. Talvez seja esse o seu problema, que o que vai mais levar gente para o inferno é a religião. Porque Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas só Jesus transforma. E Jesus está aqui essa noite. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua casa. Ele quer te dar esperança. Ele está de braços abertos dizendo, filho, filha,
Me dá o seu coração que eu mudo a sua história. Onde está uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus? Ou que está afastado, parado, decepcionado? Pessoas se decepcionaram, sistemas religiosos te decepcionaram, mas Jesus nunca te decepcionou. Jesus te ama. Jesus te ama. Se você quer render-se a Jesus, tenha coragem. Se você quer vir a Jesus, eu quero orar por você. Você que nunca entregou sua vida a Jesus, saia do seu lugar. Vença a timidez, vença o medo. Eu não vou insistir não. Eu sei que tem gente aqui que precisa de Jesus hoje. Hoje, essa é a noite. Pode vir, minha filha, eu estou te esperando. Vamos aplaudir como crente. A primeira já está chegando. Jesus estava te esperando aqui, minha filha. Pode chorar, hoje Jesus te perdoa. Onde está a segunda pessoa? Estou esperando você. Eu estou esperando você. Jesus te ama. Jesus te ama. Venha como você está. Sabe o que Satanás... Ei, escute isso. Sabe o que Satanás está dizendo no ouvido de alguém? Espera melhorar para você vir. Não, é hoje. Pode vir, minha filha. Jesus te ama. Jesus te ama. Oh, meu Deus. Isso, Sara. Oh, meu Deus. Onde está a terceira pessoa? Estou te esperando. Jesus te ama. Jesus te ama. Onde está a quarta pessoa? Quinta? Onde está a quinta pessoa? Jesus te ama. Oh! Onde está a sexta pessoa? Venha, venha, venha como você está. Venha, venha como você está. Venha. Onde está a sétima pessoa? Ei, igreja, cadê você? Sim. 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 Começando em meu coração. Eu vou orar agora. Há no meu espírito um testemunho emblemático dizendo que tem um homem aqui que já correu para tantos lados, que já procurou em tantas portas, e hoje você veio aqui. Jesus te conhece, sabe seu nome, sabe seu endereço, e sabe como tua vida está enliada. Que é isso, pastor? Está cheio de cordas. Mas Ele quer te liberar essa noite. Se você quer, eu quero orar por você. Ora, igreja. Sua vida está toda enrolada. Cordas de morte te cercam. Só Jesus pode te libertar. E Jesus está dizendo: me dá o seu coração que eu mudo a sua vida. Jesus nunca se engana. Ele sabe que você está ouvindo. Você quer vir a Jesus? Saia do seu lugar como você está. Eu oro por você. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Nós vamos orar agora. O tempo já passou. Jesus te ama. Pode vir. Jesus te ama. Ah, demônio da morte não tem poder contra você. Ah, Jesus te ama. Oh, você sente Deus aqui? Jesus te ama. Cordões de morte te cercaram, mas Jesus te ama. Eu estou insistindo com uma pessoa aqui. Não vou mais demorar. Prometo para você 30 segundos. E eu vou orar. Mas tem um homem aqui que não está aqui na frente ainda. Jesus te ama. Jesus te ama.
Ai, amande code que ele raia, lá, lá, lá. Soria mandara batone, anda lá. Vamos orar, igreja. Quer vir? Quer vir? Vem. 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 Você não está sentindo nada? Tem fogo aqui. Tem fogo aqui. Espírito de morte, recue. Espírito de morte, recue. Espírito de morte, recue. Sim. Recandoro, belebedehai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Levante suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Digam assim, repitam essa oração. Vamos falar com eles, irmãos, todos. Diga assim, Senhor Jesus. Todos digam assim, Senhor Jesus. Essa noite eu ouvi a sua voz. E eu entendi que o Senhor estava me chamando. Diga assim, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, que jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é hora de você ser igreja. Comece a liberar palavras sobre eles. Perdoa, Jesus. Lava, Jesus. Tira todo sentimento de culpa, Jesus. Tira todo sentimento de culpa, todo medo. Sim, Débora. Sim. Sim. Eita, eu tô com vontade de correr hoje. Eu nem posso. Oh. Sim. 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 Você vai romper. Sim. Oh. Igreja, Jesus está nesse lugar, está libertando agora. Angústia, caia por terra agora. Pânico, desapareça agora. Eita! Sim. Oh, a igreja toda levanta as mãos. Senhor, estamos esperando pelos teus rios. Estamos esperando pelos teus rios, que vão molhar a nossa casa, que vão nos encharcar. Estamos na expectativa dos teus rios. Sim, sim, vem rio. Vem rio. Ei, meu Deus. Por onde eu não poderia ir, fez um caminho pra mim. Ei! Por onde eu não poderia ir, fez um Faz assim com a sua mão. O amor de Deus, o fogo de Deus, a graça de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus, as consolações doces do querido Espírito Santo esteja sobre cada um e cada uma. Que a tua quinta-feira seja incrível. Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia lê você. Ore. Chore. Ore em línguas.
O rio começou a correr e ninguém pode pará-lo. Oh, sim. Haja luz. Não querem acender a luz. Quem não tomou a ceia domingo precisa ficar aqui. Pastor Rude vai servir a ceia. Você não pode ficar sem a ceia. A ceia do Senhor vai ser celebrada agora. Todos os que aceitaram a Jesus, que se decidiram, acompanhem o Juliano. Aqui, está aqui o Juliano. Acompanhe ele, por favor. Acompanhe ele. Ajude irmãos a trazê-los. Acompanhe o Juliano aqui. Deus é bom. Não, mais forte. Deus é bom. Toda hora. Deus abençoe você. Você que não tomou a ceia, fique aqui.